Fala turma, sejam bem-vindos a mais um. Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu estou há bastante tempo sem gravar, mas como o podcast ele é pouco movimentado, eu acho que vai ter poucas pessoas que vão ter notado isso. E então, vamos embora e bora pra frente. Eu vou falar sobre. O título desse podcast vai ser sobre a sétima influência. Por que sétima influência? Porque tem aquela teoria de algum filósofo que eu não lembro agora, que ele fala sobre a questão de você ser a média das 5 pessoas que estão no seu ciclo social. Só que recentemente isso daí foi ampliado para sexta pessoa, que era a internet. Então você tinha essas 5 pessoas que te influenciavam e a sexta pessoa que era a internet, que acabava sendo uma influência também. E isso me fez pensar, mas caralho, será que não tem nenhum momento que algo vem de dentro de você e e ao invés de você só ser o influenciável, você se torna o influenciador? E faz muito tempo que eu estava tentando maturar essa ideia e, bem, eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu fui fazendo certas reflexões e criando certas teorias a respeito, teorias minhas, que provavelmente não vão ter. Teorias minhas que podem, não é uma verdade dita, tem um paper disso, não tem uma filosofia, é só algo meu que eu criei da minha mente. Sobre essa questão, aliás, eu nem criei, eu só fiquei divagando e agora eu vou tentar pegar todas essas divagações que eu não acabo não anotando em lugar nenhum e tentar fazer alguma coisa mais sólida com isso. Porque tem aquela questão, você é a média das 5 pessoas que fazem parte do seu círculo social, mas, ou seja, essas 5 pessoas influenciam quem você é. Essas pessoas são de tal jeito e elas vão influenciar quem você é. Então, o que isso está me dizendo é que, por exemplo, se você cresceu em um lar de pessoas agressivas, você vai ser uma pessoa agressiva. Se você cresceu em um lar de pessoas que sonham em ter uma vida medíocre, você vai crescer sonhando em ter uma vida medíocre. Se você cresceu em um lar de pessoas que têm famílias disfuncionais, você vai acabar tendo uma família disfuncional também. E fica por isso mesmo. Você fica simplesmente sendo produto do meio que você está. E isso parece muito limitante para mim e até meio contraintuitivo, porque por mais que se você pegar, você percebe que tem várias pessoas que realmente elas são simples produtos do meio em que elas estão. Então você pega um cara, ele cresce na favela e ele acaba virando bandido e traficante porque ele cresceu na favela e a maioria das pessoas lá eram bandidos e traficantes. Você pega um cara que cresceu em uma classe alta e ele acaba virando um médico, um engenheiro, um dentista, um cara bem-sucedido que vai ter uma casa legal e uma esposa e vai ter filhos. E você vai ver a média das pessoas que cresceram com ele, elas são parecidas também, talvez escolheram uma profissão diferente, mas o script não foi muito diferente. Tá entendendo onde eu quero chegar? A maioria das pessoas vão sim ser produto do meio, mas sempre tem, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, pessoas que por algum motivo conseguem sobressair do meio em que elas estão e se tornar algo além. Então você tem um cara que ele cresceu pobre, ele cresceu sem perspectiva nenhuma, mas de algum jeito, de alguma forma, ele usou aquilo não como simples desculpa, não é essa palavra, ele não usou aquilo simplesmente não influenciou ele a se tornar uma pessoa, aquilo não cravou o destino dele.
O lugar onde ele nasceu não cravou o destino dele. As pessoas que conviveram com ele não cravaram o destino dele, que é o que fala essa teoria aqui. Que basicamente as pessoas que estão próximas a você vão cravar o seu destino, porque você vai ser influenciada por elas. E é claro que daí veio a internet, e com a internet veio essa desmistificação, e no caso você, com a internet, você, em tese você tinha uma sexta influência, ou seja, as pessoas que você convive na internet, elas vão ser uma sexta influência, mas no fim das contas isso não muda muita coisa. Porque a única coisa que muda da vida para a internet é que na internet você tem um pouco mais de flexibilidade para decidir quais pessoas você vai acompanhar. E isso de fato é muito poderoso. Eu arrisco dizer que 50% das coisas que você consome na internet hoje é. Aliás, eu me expressei mal. Eu arrisco a dizer que hoje está 50-50. A internet consegue ser 50% do quanto ela influencia na sua vida. Os outros 50% ainda sendo as pessoas físicas. Não necessariamente exatamente 5 pessoas, mas pessoas perto de você, as pessoas ao redor de você. A média das pessoas próximas a você pode ser 3, pode ser 5. Eu não sei porque o cara usou uma média exata, eu acho que ele mesmo só usou para ficar mais bonito. Mas enfim, eu acho hoje que a internet ela tá 50-50 com a vida real. Só que o que diferencia a internet da vida real é que você tem uma maior flexibilidade para ir buscar pessoas que você, por algum motivo, tenha mais afinidade ou mais vontade, curiosidade e, e talvez até que se identifique mais. E na vida real você não tem tanto isso, mas mesmo assim você chega no colégio, desde criança você já tem uma certa personalidade que vai já fazer talvez na escola você ir para o grupo dos comportados ou para o grupo dos bagunceiros. E então desde sempre você já vai fazendo essas escolhas, só que de uma forma muito mais inconsciente. E o problema é que quando você faz essas escolhas lá atrás, depois é difícil você dar para trás e mudar. Por exemplo, se você decidiu ser o cara estudioso e meio que não quer conflito e por isso acaba sendo retraído, é uma decisão que se você toma lá atrás, é difícil você reverter naquele ambiente. E na internet já não, além de ser um ambiente muito mais flexível, é muito fácil você, por exemplo, você está num grupo na internet, aí você percebeu que aquele grupo ele já não agrega mais, e você simplesmente sai daquele grupo e entra em outro grupo com pessoas completamente diferentes. Então a internet ela flexibiliza um pouco mais a tua capacidade de mudar de ideia. Só que ainda você decidindo seguir tal pessoa, não seguir tal pessoa, ouvir tal pessoa, não ouvir tal pessoa, ser assim, não ser assado, ainda é você. E o que faz você ser influenciado por essas pessoas ou não? Porque se todo mundo fosse influenciado pelo meio que não existiriam exceções, mas elas existem. E o que torna essas pessoas exceções? É pura e simplesmente a internet? Eu acho que não, porque a internet existe só há 20 anos e a história tá cheia de exemplo de pessoas que, quando a internet ainda não existia, nos 90, 80, 70, de pessoas que cresceram em um meio e não se tornaram parte daquele meio. Elas não permitiram que o meio cravasse o destino delas. Mas é claro que é difícil de encontrar e em algum grau talvez isso seja até mais verdade naquela época, na época pré-internet. E por mais que, parando para pensar bem, por mais que você consiga se sobressair sobre o seu meio, esse meio ainda vai estar em você. Então de certa forma realmente tem essa questão que o meio ele ainda vai estar em você. Por exemplo, se você pega um cara que ele conseguiu, pega um rapper, seja um Emicida, um cara mais antigo, que esqueci o nome, Mano Brown, ou qualquer outro cara, que eu não sei o nome, que conseguiu se sobressair e falar e ser mais do que só mais humano, sem perspectiva, que acaba virando bandido. Você percebe que por mais que o cara ele tenha se sobressaído, aquilo está nele ainda. Aqueles trejeitos daquele lugar estão nele e são ele. E ele até se orgulha desses trejeitos, porque esses trejeitos mostram como
de onde ele veio e como ele teve que fazer força para não ser só mais um naquele meio. E se você for ver no mundo do rock também é a mesma coisa. Se você pegar todos os caras, se você pegar toda a tendência do rock, todos os caras dos anos 60, 70, 80, você pega, por exemplo, Axl Rose e Kurt Cobain, você vê que cada um à sua maneira eles seguiram pelo mesmo caminho do meio onde eles estavam. Meio que eles seguiram um caminho, até o estilo, o cabelo comprido, as roupas, meio que eles eram o produto do meio deles. Eles também influenciavam muito, mas eram muito influenciados. Tanto que se você pega um cara dos anos 60, o rock dos anos 60 era diferente do rock dos anos 80, o estilo de vida também. Então você vê que até os caras que se sobressaem no meio deles, ainda assim são pertencentes do próprio meio. E quando não é só porque você se sobressaiu do seu meio que aquele meio ele deixa de fazer parte de você, porque na verdade ele já é você. Você já é parte daquilo. E agora você está influenciando as pessoas, sendo algo que você mesmo se deixou ser influenciado em algum momento. E daí é que vem essa questão. É possível você simplesmente. Nessa época, é claro, não existia internet, então era bem mais difícil. Mas hoje essa questão já fica um pouco mais fácil, porque agora ninguém é tão produto, ninguém é tão refém do meio que tá, porque tem a internet, que é um grande destilador de e-mails, é um grande destilador de bolhas, é um grande alfinete de bolhas sociais, porque por mais que as pessoas falem que a internet criou várias bolhas sociais, a verdade é que a internet ela vive explodindo várias bolhas sociais, porque por mais que essas bolhas existam hoje, a gente vive nessa constante polarização, nessa constante briga, justamente porque a gente não consegue mais se fechar numa bolha e foda-se, como os roqueiros conseguiam lá atrás, e os rappers conseguiam, e todas as gangues daquelas épocas se fechavam nos seus meios, e o máximo que eles faziam era. E o máximo que eles faziam era criticar de uma forma superficial o governo e as instituições e o conservadorismo. Só que na verdade eles não faziam lá muita ideia do que eles estavam criticando e eles não faziam nem ideia que existiam outras bolhas, sinceramente. Porque se algo dava errado, eles culpavam algo maior, o governo, culpavam, sei lá, a cultura, sei lá, o conservadorismo. Era sempre uma coisa muito mais abstrata. Com a internet se tornou muito mais fácil bolhas se confrontarem. E quando você confronta um adversário, você aponta as fraquezas dele e ele aponta suas fraquezas também. Então hoje tudo fica muito mais real, cru e até pessimista, porque ninguém mais consegue sonhar por muito tempo, acreditar em alguma coisa por muito tempo, sem ser forçado a enxergar de alguma forma, em algum nível, a realidade daquilo. E dito isso, com a internet, que é a sexta pessoa, vamos colocar assim, fica mais fácil você entender por que que, aliás, assim, não fica mais fácil. Aqui eu não sei porque eu falei isso, às vezes eu entro no modo automático, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte: com a internet é mais fácil as pessoas saírem da bolha delas. E quando fica mais fácil você sair da sua bolha e pelo menos virtualmente frequentar outras bolhas, por exemplo, você pode entrar e através do Telegram ou do Facebook ou de alguma outra rede social, entrar em algum grupo de feminista, você pode simplesmente fazer parte de um grupo esquerdista e de um grupo direitista. Você pode participar dos dois grupos. E você pode fazer isso sem que eles saibam que você participa dos dois grupos e ver, você simplesmente pode frequentar duas bolhas sociais diferentes ao mesmo tempo. E quando você faz isso, você é muito mais fácil você se prender menos às ideias e ver como você reage a elas e consequentemente você se conhece muito melhor, porque agora você é como se você estivesse colocando dois espelhos diferentes, cada um em um ângulo diferente. Cada ideia é um espelho, só que cada ideia é um espelho que te reflete de uma forma diferente. Então, você pega a ideia do socialismo, ele vai te refletir de uma forma, você pega a ideia do capitalismo e ele vai te refletir de outra forma, você pega outra ideia e de outra forma.
E daí você pega várias ideias diferentes, você entra em várias bolhas diferentes e de repente você tem vários reflexos de vários ângulos de você e de repente talvez você se conheça, talvez as pessoas hoje se conheçam, se elas fizerem isso, é claro, muito melhor do que alguém dos anos 90, 80 que não tinha essa oportunidade de simplesmente ficar a revelia indo de uma bolha para outra, porque se ela saísse da bolha que ela estava, ela ia apanhar daquela bolha, ia apanhar da outra bolha e aí ia se fuder. Então é até uma questão de sobrevivência e inteligência você não sair de uma bolha se você entrasse em uma. E hoje você pode fazer isso na segurança da sua casa. Mas é claro que a maioria das pessoas não faz isso, elas não fazem e eu mesmo não faço isso. Eu fiz por pouco tempo em algum momento, mas a verdade é que fazer isso é cansativo. É cansativo fazer isso, é cansativo você tentar entrar em uma bolha de pessoas que você não gosta da ideia dessas pessoas, e você tentar entrar nessa bolha, por mais que e é aí que você se conhece melhor, por mais que aquela pessoa não saiba que você discorda dela, se você entra num grupo de pessoas que discordam de você, você vai se coçar para tentar ir contra essas pessoas. E é porque você já está com uma ideia enraizada dentro de você, e é justamente quando você se projeta em outra bolha que você percebe que uma ideia ela já está tão presa a você que ela faz parte de você até certo ponto. E não tem necessariamente nada de errado com isso, porque é meio impossível você não ser em algum nível uma ideia. Um exemplo claro disso que eu vejo bastante é o próprio Petri, por exemplo, porque ele vive reclamando que as pessoas elas se levam a sério demais, que elas têm as ideias delas, que elas não conseguem não levar as próprias ideias a sério, sendo que ele mesmo é um cara que desenvolveu essa ideia dele de que eu não quero ser levado a sério e olhem como eu sou da comédia e eu acredito que a comédia é assim, assado, e eu acredito que as pessoas elas têm que se comunicar e falar mais. E isso é uma ideia mais flexível talvez, é uma ideia mais sofisticada, mas é uma ideia. E se alguém chega e critica essa ideia e fala, não, eu acho que não, eu acho que uma piada devia ser censurada. Que a outra ideia, ele fica indignado, porque aquela ideia faz parte dele. Mas depois ele fica criticando as pessoas que se levam a sério. Eu gosto de ver ele criticando os MGTOWs, por exemplo, porque os MGTOWs é o caso muito parecido com o do Bolsonaro, de ser um sujeito que você olha, você pensa, eu até concordo com esse cara, mas puta merda, às vezes ele é muito burro. E os MGTOWs meio que são assim, então é bom ter um cara zoando eles de vez em quando, porque às vezes esses caras, eles extravasam demais. Mas ele não é diferente desses caras. Talvez a ideia dele seja um pouco mais complexa, mas ele não tem nada de diferente desses caras ou das feministas. Porque ele gosta de colocar MGTOWs e feministas como se fossem pessoas cegadas por ideias, mas ele também é cegado por uma ideia, porque é impossível você não ser cegado por uma ideia. A sua ideia pode ser mais flexível, mais sofisticada, mas você ainda vai ter que ter alguma ideia para viver. Porque senão você não tem nada. Senão você vai ser ele lá em 2015, 2016, completamente perdido, sequelado, que nem eu tô agora falando num fone de ouvido, xingando os comediantes que faziam sucesso pelo simples fato que ele não fazia, basicamente isso. Como talvez eu esteja fazendo com ele agora, ironicamente. Mas a questão é a seguinte, é, ele também tem uma ideia. E às vezes até uma armadilha você acreditar que você. Não, é porque eles defendem ideias e eu não defendo nada, eu não levo nada a sério, este sou eu. Sendo que isso é exatamente uma ideia. Você está defendendo uma ideia. Você está defendendo a ideia de que você não defende ideia nenhuma. E você faz essa. E ele já faz isso há tanto tempo que isso já se tornou uma ideia sofisticada dentro dele, arraigada dentro dele. E esse é o pior tipo de ideia, porque você não percebe que isso é uma ideia também. Só que como essa ideia é um pouquinho mais subversiva, é uma ideia um pouquinho mais é, ela é um pouco mais sutil, é, ela, ela vai entrando em você e você não percebe. Porque, por mal ou por bem, uma feminista, um MGTOW, um cara do Lives Black Matter,
um cara republicano, um cara não sei o quê. Um cara que ele tem uma ideia, que ele pode colocar um nome, beleza, ele está em simbiose com aquela ideia, mas ele sabe exatamente, assim, é fácil esse cara ser diagnosticado e é fácil ele se diagnosticar, é fácil ele olhar e falar, cara, olha, eu tenho essa ideia, eu carrego ela comigo, e se ele vai fazer uma reflexão sobre isso, por que ele acredita naquilo ou não, se ele vai dar esse passo ou não, são outros 500. Mas quando você tem nome para sua ideia, tipo MGTOW, feminismo, comunismo, capital, quando você bota um nome no que você é, fica fácil você se desprender daquilo se aquilo começar a dar errado. Agora, quando é uma ideia mais sutil, é... quando muita gente está fazendo isso porque a gente vive na era onde ter ideias firmes e fixas tá ficando difícil, porque é muito fácil, é mais fácil você virar chacota e colocarem uma mira na sua testa. Se você tem ideias mais físicas, mais fixas, então um cara chegar e falar, eu sou comunista, ou um cara chegar, eu sou capitalista, ou eu sou de direita, eu sou de esquerda. Tem muita gente que faz isso, mas tem uma galera que não faz e se acha melhor por não fazer isso. Não, eu não acredito em nada, eu não tenho nenhuma ideia fixa e por isso eu sou melhor do que os outros. Sendo que na verdade essa pessoa talvez ela seja até pior, porque ela vai ter uma ideia. Ela vai ter uma ideia e ela vai acreditar piamente naquela ideia. Mas aquela ideia não vai ter nome. Aquela ideia simplesmente não vai ter nome nenhum. Então, essa pessoa, ela não consegue nem diagnosticar. Se aquela ideia virar um problema, ela não vai conseguir diagnosticar onde está o problema. Porque ela não sabe nem onde está a ideia, porque a ideia não tem nem nome. Um cara que é migtal, uma mulher que é feminista, sem juízo de valor, sem falar se é errado ou se é certo qualquer uma dessas ideias, mas são ideias que têm nome, têm história. Se duvidar, tem até endereço. Então, assim, essas ideias, elas são fáceis de serem encontradas, catalogadas e diagnosticadas, de certa forma. Então, se essas ideias irem à bancarrota, é fácil você simplesmente olhar, você que tem essa ideia, perceber, ó, eu tinha essa ideia, mas olha para essa ideia se manifestou naquelas pessoas e olha o resultado. Talvez eu devesse me afastar dessa ideia e buscar uma ideia melhor, uma ideia que vai me auxiliar melhor. Agora, quando a pessoa ela tem uma ideia de tipo muito vaga, eu não levo nada a sério, eu não. Essa ideia na verdade tem nome, o nome disso é niilismo, é uma ideia e tem nome. E eu acho que quando você chega para um cara assim e fala, cara, você é niilista, é isso que você é. Essas pessoas elas ficam putas porque elas não querem que você aponte para elas e fale, cara, você tem uma ideia sim, você tem uma ideia. E o cara não percebe que a ideia dele tá tão, tá tão forte dentro dele que, ou percebe também, enfim, eu não sei. Mas a questão é o seguinte, essas pessoas que elas não levam nada a sério, ou dizem que não levam, que tentam não levar nada a sério, porque não existe não levar nada a sério. Mas as pessoas que fazem um esforço para serem mais imparciais, às vezes, ao invés delas reforçarem a própria individualidade delas com isso, elas simplesmente enfraquecem ainda mais. Porque se você não tem coragem de se atrelar a nenhuma ideia, querendo ou não, você é uma pessoa que está constantemente suscetível a todas as ideias. E como é que você vai ter força mental para tomar uma decisão no mundo real se você não sabe nem em que você acredita direito? Inclusive, é claro que ele falou isso em tom de brincadeira, em tom de piada, e ele falou, e foi uma piada, e eu entendi que foi uma piada, mas a questão é a seguinte, toda piada tem um quê de verdade, porque senão não ia ser engraçado. Eu posso chegar aqui e falar, pato azul, mariposa vermelha, e chamar, isso foi uma piada. Você vai dizer que não foi uma piada? Você não pode dizer que isso não foi uma piada. Você pode dizer, essa piada não tem graça, porque ela não faz sentido nenhum. Mas você não pode dizer que isso não é uma piada. Mas o que faz uma piada ser engraçada? É o sentido.
Isso é engraçado porque é verdade. Isso é engraçado porque faz sentido. E se faz sentido, é porque é lógico de alguma forma. E se é lógico, é verdadeiro de alguma forma. Então, basicamente, é engraçado porque é verdade de alguma forma. Não precisa ser necessariamente 100% verdade, mas é verdade de alguma forma. É verdade de alguma forma. E por que eu estou falando disso? Porque, bem, ele fez essa piada, porque eu não sei no que eu acredito, e uma hora eu tô aqui nesse cara, e depois eu vou... Sim, porque a sua ideia é não acreditar em ideia nenhuma. E quando você não acredita em ideia nenhuma, na minha opinião, eu posso estar absolutamente errado, mas a minha visão, você dissolve a sua individualidade porque você não tem, você não tem base nenhuma dentro de você mesmo. Porque eu acho que assim, confiar em uma ideia é você aceitar que a sua essência entrou em consonância com alguma coisa no exterior. E se você é um cara que não permite entrar em consonância com nada, seja com a ciência, seja com Deus, seja com isso, com aquilo, você é necessariamente o quê? E é isso. Eu vou gravar outro podcast, eu vou ver se eu volto a ter mais frequência na hora de gravar podcasts. Eu só precisava voltar e eu gostei, eu até que não estou enferrujado. Até a próxima, fui.